Boa tarde a todos. Mais uma vez eu queria dizer, sejam bem-vindos ao Projeto Newton, sejam bem-vindos ao FPA. Eu acredito que a maioria de vocês aqui são calouros, espero que sejam, assim como foi dito pela nossa colega ali. Bom, eu queria compartilhar, na verdade, com vocês que, assim como a maioria de vocês, eu acredito que está conhecendo agora o Projeto Newton, eu também estou iniciando agora, eu estou tendo meus primeiros contatos com o Projeto Newton. Bom, primeiro porque eu não fiz a minha graduação aqui, eu fiz a minha graduação em Bragança, né? Então, na verdade, eu não tinha muito contato com a UFPA de Belém. Então, toda essa estrutura, eu nem sabia que existia aqui, né? Eu estou gostando muito, né? Espero que vocês também, e, por favor, usem bastante esse espaço, né? Usem bastante os nossos monitores. Eu queria reforçar um detalhe importante que foi falado para vocês aqui. Toda semana vocês têm uma lista de exercício para entregar na quinta-feira, né? Tem que ser postado lá no site. Aí você pode me fazer a seguinte pergunta: professor, eu sou obrigado a fazer essa lista? Não, você não é obrigado. Mas é interessante o seguinte, toda vez que eu dou um curso de cálculo, eu gosto de dizer o seguinte: olha, não tem como você aprender cálculo sem fazer exercício. Então, façam muitos exercícios. Eu posso dar como referência a minha experiência. Quando eu estudei cálculo na minha época, eu gostava, e ainda gosto de estudar, pela coleção do Guidorizzi. Em cálculo 1, eu resolvi praticamente todo o livro do Guidorizzi, a parte de limite, derivada, integral. Então, é importante essas listas de exercícios para vocês adquirirem um ritmo de estudo, né? Resolvam exercícios. Aí vocês podem perguntar, assim como ela disse: professor, não é pouco exercício eu fazer só 5 listas de exercícios? Sim, se você ficar só nessa lista de exercícios, eu considero pouco. Mas a gente tem o nosso livro-texto, que aqui a gente usa mais o livro do James Stewart, que infelizmente eu acabei esquecendo em casa e não trouxe. Mas aqui na biblioteca a gente tem vários desse livro, vocês podem ir lá consultar, podem pegar emprestado e resolver, além dos exercícios dessa lista, os exercícios do livro. Não apenas desse livro, vocês podem pegar outras referências também, como eu acabei de falar, o livro do Guidorizzi, é um livro que eu gosto muito, apesar de ser considerado por muitos alunos um livro muito fechado. Então, a primeira dica que eu dou para vocês é: resolvam bastante exercícios, que isso ajuda bastante, né? Então, eu queria também reforçar que é muito importante essa parceria com os monitores. Inclusive, eu até gostaria de pedir se pudessem se apresentar para a turma, por favor. Não quer? Algum dos monitores gostaria de se apresentar aqui? Não? Nenhum? Tá bom, então. Estão com vergonha. Isso é um outro detalhe importante também, né? Sentir vergonha é normal. Mas, por favor, não cometam o erro de ficar com dúvida. Se você estiver com dúvida, por favor, pode vir aqui, se apresentar, dizer o curso e diga a sua dúvida, né? Porque às vezes a sua dúvida pode ser a dúvida dos outros colegas também. Então, isso é interessante, você não ficar com essa dúvida, que mais na frente isso vai ser muito pior, na verdade. Pode até resultar numa situação catastrófica de você não conseguir concluir o curso. Infelizmente isso acontece, né? Então, a princípio eu gostaria de dizer isso. Bom, eu não preparei muito para a aula de hoje, porque como é uma aula inaugural, uma aula que a gente está começando, na verdade eu trouxe 2 probleminhas básicos que a gente, a priori, ainda não vai resolver hoje, né? Porque a gente só consegue resolver utilizando ferramentas do cálculo diferencial integral, do cálculo 1. Então, eu vou colocar para vocês aqui, vou fazer algumas referências com conteúdos que vocês viram no ensino médio, no ensino básico, né? Então, vamos lá.
Bom, antes disso, eu queria comentar com vocês o seguinte. Bom, qual é a necessidade de estudar o cálculo diferencial integral? Bom, meio que eu já respondi essa pergunta. Tem certas situações que a gente não consegue resolver com as ferramentas usuais que a gente tem lá do ensino básico. Então, o cálculo, ele te dá esse suporte, ele te dá ferramentas um pouco mais sofisticadas do ponto de vista matemático, que vão te dar o suporte para resolver um determinado problema. Por exemplo, como é que eu vou... Deixa eu colocar aqui no quadro. Por exemplo, eu tenho essa curva aqui, que pode ser representada por uma função, f de x qualquer. Aí eu pergunto para vocês, como é que eu faço para calcular essa área aqui? Com o conhecimento matemático de vocês, até o ensino médio, vocês conseguiriam me dizer como é que eu faço para calcular essa área aqui? Sim ou não? Por favor, falem. Não tenham vergonha. Vocês conseguiriam? Não, né? É um pouco complicado, porque aqui a gente tem uma curva. A gente pode considerar essa função como sendo a função f de x igual a x ao quadrado. No caso, no ponto 3, isso aqui seria 9, a imagem. Então, com o conhecimento matemático que a gente aprendeu até o terceiro ano do ensino médio, fica um pouco complicado a gente determinar, por exemplo, a área dessa figura. Então, o cálculo 1, ele vai te possibilitar resolver esse problema. Então, a gente vai ver mais na frente. Inclusive, é uma parte do problema que eu vou colocar aqui para vocês. Certo. Então, o primeiro problema que eu trago para vocês aqui, que na verdade eu vou dar a ideia da solução daqui a pouco, é o seguinte. Eu tenho essa função f de x igual a x ao quadrado e eu vou pedir para vocês para calcular a reta secante a esse ponto 1, 1, que pertence ao gráfico dessa função. Ou seja, eu quero que vocês calculem para mim a equação dessa reta que passa por esse ponto aqui. Como é que eu faço isso? Eu só tenho o ponto 1 e 1 e eu quero a equação da reta tangente que passa por esse ponto. Quando eu falo em reta tangente, eu estou querendo dizer a reta que toca apenas um ponto ao gráfico da nossa função. Então, como é que eu faço para resolver esse problema? Bom,
Lá no ensino médio, se eu não me engano, no terceiro ano do ensino médio, a gente aprende a calcular a equação da reta que passa por 2 pontos. Não é isso? Por exemplo, eu tenho lá no plano cartesiano, dois pontos aqui, digamos, x1 y1, tá mais pra cá, y2. A gente aprendeu lá que, dados 2 pontos quaisquer no plano cartesiano, a gente sempre consegue traçar uma reta por esses 2 pontos. E a primeira coisa que a gente tem que fazer para encontrar essa reta é calcular o que a gente chama de coeficiente angular. Como é que a gente calcula o coeficiente angular? É calculado pela tangente do ângulo alfa. Bom, mas você me perguntaria, professor, quem é esse ângulo alfa? Então, se a gente traçar a reta aqui, que passa por esses 2 pontos, o ângulo alfa é esse ângulo bem aqui, formado entre a reta do eixo x e a reta onde a gente quer calcular a equação dessa reta. Bom, aí eu estou falando em tangente. Tangente do ângulo que eu acabei de mostrar bem ali, né? Bom, mas falando em tangente, eu tenho que lembrar de triângulo. Em particular, eu vou lembrar do triângulo retângulo. Onde é que está esse triângulo? Bom, basta eu colocar uma reta paralela a essa reta x, exatamente aqui, e uma reta paralela a essa reta do eixo y, exatamente aqui. Então, bem aqui, eu obtenho o meu triângulo retângulo. Ok? Alguma dúvida até agora? Sim ou não? Tranquilo, né? Bom, então, para calcular nosso coeficiente angular, a gente precisa calcular a tangente do ângulo alfa. E se a gente for observar aqui, esse ângulo alfa que tem aqui é exatamente o mesmo o ângulo que aparece aqui. Ok? Então, para calcular a tangente desse ângulo alfa, eu tenho que calcular o cateto oposto, ou seja, esse comprimento, dividido pelo cateto adjacente. E é isso daqui. E quanto é que vale esse comprimento daqui para cá? Vocês concordam comigo que daqui até esse ponto vale exatamente y2, a altura? E daqui até esse ponto vale exatamente y1. Então, esse pedacinho aqui vale exatamente y2 menos y1. Então, esse pedacinho aqui vale y2 menos y1. Essa mesma ideia a gente usa para cá. Esse comprimento daqui para cá vale y2 e esse comprimento daqui para cá vale y1. Portanto, esse pedacinho aqui vale x2 menos x1. Ok? Então, a tangente daquele ângulo alfa vai ser calculado por y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Ok, então, isso aqui nos dá exatamente o coeficiente angular dessa reta que passa pelos pontos de coordenadas x1, y1, x2, y2. Ok? Bom, então daqui em diante tu pode pensar o seguinte: se eu fixar
o ponto de coordenadas x1 e y1 e variar o ponto x2, eu vou ter o seguinte, que m vai ser igual y menos y1 dividido por x menos x1. Aí eu passo esse denominador multiplicando o coeficiente angular e obtenho essa seguinte equação. Y menos y1 vai ser igual a m que multiplica x menos x1. Isso aqui nos dá exatamente a equação da reta que passa por esses dois pontos. Ok. Esse problema a gente sabe resolver. Né? Muito tranquilo. E essa equação aqui ela é interessante porque, na verdade, para obter a equação que passa, na verdade, por apenas um ponto aqui, basta a gente saber o coeficiente angular dessa reta, ou seja, o valor de m aqui. Então, sabendo o valor de m tendo um ponto apenas, a gente consegue determinar a equação daquela reta. Bom, e para o nosso problema lá? Né? Como é que a gente faz para obter a equação da reta tangente a esse ponto? Uma ideia, então eu não vou resolver, uma ideia é usar o que a gente acabou de fazer ali. Fazer outro gráfico aqui no lado para ficar melhor. Fazer ele um pouco maior. Aqui está a nossa função f. Então, eu quero obter a reta tangente a esse ponto. Bom, como eu não sei direto calcular a equação dessa reta, eu posso colocar um ponto bem aqui, né, de coordenadas, eu vou chamar aqui de x1 e y1. E através desses dois pontos, eu consigo, com certeza, acabei de mostrar para vocês, calcular a equação da reta que passa por esses dois pontos. Bem aqui. Ok? Aí você pode dizer, não, mas essa não é a reta que eu quero, não é a equação da reta que eu quero. Eu quero uma que passe apenas por esse ponto, não quero uma que toque em dois pontos no gráfico da tua função. Né? Eu pergunto para vocês aqui, que tipo de reta é essa que toca por dois pontos no gráfico da tua função f? Como é o nome dessa reta? Quer falar para a gente? Essa aqui é a reta secante. Uma reta que toca dois pontos no gráfico de uma função é chamada de reta secante. E eu quero a equação da reta tangente. Bom, mas a ideia aqui, eu posso com certeza considerar um outro ponto aqui no meio desse intervalo, sim ou não? Então, se eu considerar um ponto x2 bem aqui, então ele vai ter uma imagem y2, e eu posso pegar e calcular a equação da reta que passa por esses dois pontos aqui agora. Essa segunda reta que eu obtive agora, ela é a reta tangente que eu estou procurando? Sim ou não? Não, né? Mas vocês concordam comigo que ela está se aproximando da minha reta tangente? Ou seja, à medida que eu vou pegando o ponto x aqui, eu vou aproximando do ponto 1, eu vou obtendo outros pontos aqui e obtendo novas retas secantes, que vão se aproximando da nossa reta tangente aqui, ao ponto 1, 1. Então, a ideia
para resolver um problema desse tipo, a equação da reta tangente que passa pelo ponto 1, 1, é exatamente isso aqui. Eu vou aproximar, eu vou pegar aqui os valores por x e vou aproximar do ponto 1 aqui. Vou obtendo vários pontos aqui e várias retas secantes, que vai se aproximar da tua reta tangente. Isso aqui, na verdade, é uma noção um pouco de limite, que é um conteúdo que a gente vai estudar nas próximas aulas. Tá ok? Então, certo. Então, agora eu vou comentar com vocês um outro problema. É o seguinte. Chamar de problema 2. Dado por esse gráfico aqui. Certo. Então, eu te dou essa função, f de x igual a x², e eu peço para vocês como é que eu faço para calcular essa área aqui. É aquele problema que eu tinha comentado com vocês no início. Bom, com as ferramentas usuais que a gente tem, a gente não consegue, né? E, na verdade, essa ideia que eu vou introduzir agora, ela não é muito nova, ela foi feita com muito tempo com os matemáticos antigos, que eles usavam essa ideia para calcular, por exemplo, vou desenhar aqui nesse quadro do meio, como é que eles faziam para calcular, por exemplo, a área de um círculo. Ficou mais ou menos o meu círculo, né? Então, os antigos, eles usavam a seguinte ideia. Eles pegavam figuras onde eles conheciam a área dessa figura, por exemplo, um quadrado, eles desenhavam um quadrado aqui dentro. Né? E eles calculavam a área desse quadrado, né? Só que a gente nota que um quadrado dentro desse círculo não é equivalente à área dessas figuras. A área do quadrado, nesse sentido aqui, com certeza é menor do que a área da circunferência, né? Então, o que eles pensaram? Bom, então bora colocar figuras aqui dentro, que a gente conhece como polígonos, né, são os conhecidos mais especificamente os polígonos regulares, e calcularam a área desses polígonos e viram que a área desses polígonos, elas iam se aproximando à área do círculo à medida que eu aumentava a quantidade de lados, né? Por exemplo, ao invés de pensar no quadrado, eu poderia pensar num polígono com 8 lados aqui. E esquecia o quadrado. Então, a ideia que eles tinham
para calcular a área da circunferência foi essa que eles tiveram. Então, eles aumentavam a quantidade de lados aqui do polígono regular, onde eles conseguiam calcular a área, e eles viram que a área desses polígonos ele ia se aproximando da área da circunferência, à medida que tu aumentava a quantidade de lados aqui. Então, a ideia para resolver o nosso problema é exatamente a mesma. É pegar figuras conhecidas e colocar aqui, né, para aproximar a área dessas figuras com o gráfico, com essa área delimitada por essa região, o gráfico da função por essa reta e pelo eixo x. Ok? Alguma dúvida até aqui? Não, né? Que bom. Se tiver, por favor, fale. Bom, então, qual é a área que a gente conhece que é a mais fácil de ser calculada? É o retângulo, né? Basta calcular a base vezes a altura. Então, a ideia é o seguinte, eu vou dividir esse intervalo de 0 até 3, a priori eu vou dividir em duas partes. 1 e 2, né? E em cada intervalo desse eu vou desenhar um retângulo. Eu vou até aqui na nossa função e vou desenhar esse retângulo aqui. A mesma coisa eu faço para o 2. Eu vou até a função e desenho esse retângulo aqui. A mesma coisa eu faço para cá. Desenho esse outro retângulo. Ok? Aí eu vou calcular a área de cada retângulo desse. E depois eu vou somar tudo. Aí eu vou notar o seguinte, bom, cada retângulo desse, quando eu calculo a área e somo, vai dar uma área aproximada da área que eu estou procurando, sim ou não? Só que ainda não é a área que eu quero, porque aqui tem os erros aqui, ó. Tem pedaços do retângulo que estão fora do nosso desenho, ou seja, a área dos retângulos, como eu somo, aqui, particionando esse intervalo em 3 partes, é maior do que a área da figura que eu estou procurando. Então, eu vou repetir esse processo. Eu vou dividir aqui de novo. Ok? E vou desenhar novos retângulos aqui. Aqui um. E vou esquecer esse daqui. Ok? Então, aqui, ó, nota que eu quanto mais eu divido esse intervalo aqui e crio novos retângulos, aí eu calculo cada área de cada retângulo desse e somo, eu vejo que a área desses retângulos, quando eu somo, se aproxima da área da figura que eu estou procurando. Sim ou não? Então, se eu repetir esse processo infinitamente, colocando vários retângulozinhos aqui, eu vou obter, na verdade, a área da região que eu estou procurando, né? Essa ideia aqui, na verdade, ela é exatamente a ideia do cálculo integral. E o que a gente acabou de fazer aqui nesse intervalo, a gente vai definir mais, acho que lá para a terceira avaliação, a gente chama de refinamento. Eu vou pegar um intervalo que está definido entre 2 pontos e eu vou conseguir ele dividir, particionar ele em vários outros subintervalos, né? A gente chama de refinamento. Certo? Então, esses dois problemas aqui refletem bem o que a gente vai estudar no decorrer do curso.
que é o cálculo diferencial e integral. É importante notar o seguinte, essas duas coisas que eu acabei de falar, o cálculo diferencial e integral, a gente só consegue utilizar essas ferramentas através de uma outra ferramenta muito importante, que é o chamado limite. Eu costumo dizer que a maioria das coisas que acontecem na nossa vida, que a gente vivencia, podem ser modeladas por limite. Tudo na vida é um pouco de limite. Bom, mas antes da gente começar a estudar essas coisas de fato, nas próximas aulas a gente ainda não vai começar a estudar o cálculo diferencial integral, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai dar uma revisão de algumas funções elementares que vocês viram no ensino médio, por exemplo, a função do primeiro grau, a função do segundo grau. A gente vai definir o que é o domínio, o contradomínio de uma função, o que é a imagem, o que é o gráfico, né? A gente vai ter que estudar o comportamento dessas funções. Então, eu sei que vocês já estão doidos para ver o que é uma derivada, o que é uma integral, mas vamos com calma, que a gente ainda tem tempo. Então, nas próximas aulas, a gente vai estudar um pouco de funções elementares. Bom, basicamente, era isso. Eu quero reforçar, mais uma vez, que qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, procure os monitores, podem me procurar se eu estiver disponível, às vezes a gente está muito sem tempo. E antes de concluir, eu queria passar um aviso para vocês, que na sexta-feira não vai ter monitoria. Na verdade, vai ter aula aqui comigo, normal, e a lista de exercícios só vai ser passada para vocês na semana que vem. Tá ok? Então, por hoje é só, pessoal.